Estamos com medo de nos aproximar um dos outros ou estamos perdendo as nossas capacidades de sentir ou o medo de querer sentir as coisas quando estamos nos aproximando de alguém? E quando eu digo esse sentir, seria de amar, de se sentir feliz, de se sentir completo. Me parece que nós vivemos hoje em dia numa sociedade em que cada vez mais isso é retratado como um problema normalizado. Pois é, e é isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aí, se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo de baixa qualidade, as minhas opiniões totalmente aleatórias e sem sentido. E vamos lá. Pois é, cada vez mais eu observo que todos nós estamos perdendo muito dessa habilidade básica de querer, de sentir, de se aproximar das pessoas. Não à toa, né, que hoje em dia nós vivemos uma epidemia de cada vez mais pessoas sem amigos, vivendo sozinhas e com uma dificuldade extremamente elevada de conseguir o mínimo de contato humano. Não estou nem indo além da questão de relacionamentos e tudo mais. Apenas o básico, talvez, para iniciar esse vídeo, né? E isso daí é uma das questões bastante tristes da vida, né? Principalmente nos dias de hoje, parece que ao mesmo tempo que o advento da tecnologia foi muito positivo, facilitou nossas vidas, melhorou muitas coisas, ao mesmo tempo trouxe uma questão bastante, como eu posso dizer aqui, bastante obscura, né? Porque a gente acabou entrando em um ponto, em uma seara a ser discutida bastante complexa, né? Que é a distância que todos nós criamos um com o outro. E essa distância, a cada dia, vem aumentando mais e mais. E cada vez mais nós estamos com essa coisa de não querer se aproximar dos outros. Cada vez mais as pessoas estão presas em suas casas, presas em seus domos, sem querer tentar vivenciar ou experienciar qualquer coisa diferente, né? E isso é bastante complicado, principalmente os homens, isso vem se tornando algo cada vez mais comum, essa crise generalizada da solidão masculina, que é muito pouco falada, e eu acho que daria para eu fazer um vídeo em separado, e eu vou fazer falando dessa questão. Eu compreendo muito bem, então é um vídeo só para isso, mas não vou me aprofundar muito aqui. Mas a solidão está generalizada, né? Não é só o homem, a mulher também hoje em dia vem passando pela mesma coisa. E muito me parece, por conta dessa evolução da tecnologia, que deveria ser algo positivo, se tornou algo bastante questionável na minha visão. Esse excesso das redes sociais com informações o tempo todo bombardeando na sua cara, querendo mostrar vidas perfeitas, pessoas financeiramente bem-sucedidas, pessoas visitando lugares incríveis, pessoas em cargos que você apenas em sua imaginação conseguiria almejar chegar. E tudo isso é um problema, porque cada vez mais as pessoas vão ficando desgostosas da vida, vão ficando desanimadas com as suas condições, com a sua situação, e com isso vão perdendo a vontade de se aproximar, vão perdendo a vontade de conhecer o mundo e, consequentemente, não querem mais conhecer as pessoas. E hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande que acaba levando até questões de relacionamentos, né? Cada vez menos pessoas estão se relacionando entre si, cada vez mais há relacionamentos cada vez mais instáveis, mais problemáticos. Muitas vezes a gente vê, principalmente aqui no Brasil, há uma correlação entre mulheres que acabam buscando os padrões de relacionamentos bastante definidos, que acabam se tornando problemas, e os homens também repetem as mesmas coisas. Não é só um lado, mas os dois, que acabam meio que seguindo essa trajetória cujo resultado nunca é positivo, né? E muitas vezes você ouve muito das pessoas: eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero mais me aproximar das pessoas, porque me aconteceu alguma coisa na minha vida, foi a história com determinada pessoa, foi minha experiência com determinada pessoa. E tá tudo bem,
sabe? É compreensível você querer manter um distanciamento, um afastamento saudável, de certa forma? Será? Acho que esse é um bom termo, faz sentido nessa questão. Mas não podemos vivenciar isso como algo socialmente aceito em termos permanentes. Não, eu não quero mais me aproximar das pessoas. Eu não quero mais ter amigos porque tais amigos em tal momento da minha vida fizeram X coisa ou Y coisa. E isso daí é uma questão que me faz refletir muito, né? Afinal de contas, cada vez mais a gente vê as pessoas perdendo suas habilidades de conseguir sentir coisas diferentes, sentimentos que se afloram em determinados momentos, a gente está neutralizando. E cada vez mais a gente está vivendo em um mundo cujas pessoas estão mais e mais e mais estéreis de suas habilidades sociais, de suas vontades de querer se aproximar das pessoas. Aqui acaba entrando muitos aspectos, né, que me faz refletir sobre essa questão de não estarmos mais nos aproximando, né? E há uma série de questões muito delicadas. Eu acho que assim, primeiro falando, a nível mundial, cada vez mais as pessoas não estão se relacionando porque nós vivemos um ponto de grande inflexão econômico e tá tudo muito caro, muito complexo conquistar qualquer coisa que vai auxiliar no relacionamento quando os dois estão juntos. Casa, carro, está cada vez mais complicado. No Brasil, principalmente imóveis, os salários estão muito ruins, baixos e complicados. E no outro lado, no Brasil ainda, que aqui é um ponto muito delicado que eu tenho que tomar um certo cuidado de falar, é o fator que as leis no Brasil estão cada vez mais desfavoráveis ao homem. E, bom, aqui é um ponto que eu estou pisando em ovos, mas eu vou falar do mesmo jeito, que é basicamente, a gente tem excesso de leis. Por que que a gente não cumpre o que tem, em vez de ficar criando leis e mais leis e mais leis, que vai endurecendo e complicando a vida do homem? E então isso também vem afastando os relacionamentos cada vez mais. E aqui, bom, eu vou me manter nesse ponto apenas, eu não vou desenvolver muito, mas isso tudo vem transformando as pessoas em um amontoado de medrosos, né? E medrosos, de certa forma, conscientes que estão apenas se protegendo. Eu acho que quando você tem um medo de maneira defensiva, é compreensível e é plenamente aceito, porque você está se utilizando de um mecanismo de defesa que nós temos há milhares de anos. O problema é que está tudo muito exagerado, e isso está principalmente com os mais novos, até mesmo no pessoal da minha idade, eu tenho 32, pessoas com capacidades de habilidades e desejos de se aproximar das pessoas cada vez menor, cada vez mais complicado, cada vez mais problemático. E aí, com isso, a gente vive uma sociedade totalmente performática em termos de relações. Todas as relações hoje ou são performáticas ou são agentes econômicos ambulantes, né? Então é muito mais por pura questão econômica do que uma relação desenvolvida pelo interesse entre ambos, né? Isso é bem comum, parece meio bizarro essas relações que se sustentam apenas porque nenhum dos dois quer mais ceder suas situações financeiras confortáveis que se encontram em prol de seus sentimentos e da sua própria vida. Mas, acima de qualquer coisa, está cada vez mais complicado você conseguir se aproximar das pessoas. E aqui vem um ponto que me chama muita atenção, né? O quanto as redes sociais, de maneira geral, se tornaram um banquete de problemas e questões na vida das pessoas, desde o excesso de contato com pessoas, com excesso de visões que distorcem a sua realidade e causam uma dissociação cognitiva até, a um ponto assim de que as pessoas não querem mais sair dali. É um mundo que você se fecha em uma bolha de mentiras. E tudo isso é muito problemático na minha visão, principalmente porque
bom, a vida real não reflete o que é a rede social, mas as pessoas acabam interagindo e aceitando que a realidade que ali lhes é mostrada é a real. E não é. Muitas vezes as pessoas estão vendo a realidade do 0,1% e acham que isso se aplica a todos à sua volta. E, bom, isso é muito preocupante. Isso é muito difícil de solucionar, porque envolve muitas coisas que talvez sejam até mesmo extremas em certos pontos. Então é muito complexo e isso me faz ver que estamos caminhando cada vez mais para uma sociedade que ninguém quer nada com ninguém, que ninguém quer se aproximar de ninguém, porque cada vez mais a gente vê o agente Estado sendo um grande indutor de problemas, quando ele deveria solucionar problemas. Ele vai lá e cria mais um, não obstante de já criar vários, vai criando mais um. Eu vejo como um dos principais culpados o fator Estado. O outro é também a questão dessas gerações que vem crescendo cada vez mais conectadas e menos desconectadas e vivendo o mundo. E tudo isso acaba se unindo e se tornando um grande vetor de um problema generalizado. Pessoas olhando vidas rasas, pessoas com medo de viver porque veem vidas incríveis, pessoas que não saem para tentar conhecer as pessoas porque o sistema pode lhe culpar e você consertar aquilo que o Estado criou de problemas é muito difícil. Então a gente vive hoje num ponto em que as coisas não são de grandes esperanças, sabe? Eu me sento às vezes nos parques e me fico observando e cada vez mais isso sabe, permeia a realidade das pessoas sozinhas, pessoas com medo de se aproximar. E eu faço o meu melhor para tentar conhecer as pessoas sempre que eu posso, sair para conversar com as pessoas, sair com alguém, conhecer e tudo mais. Eu tento dentro do que é possível, mas a gente vive num momento em que tá tudo muito confuso, tá tudo muito estranho. Então, acho que eu vou ficando por aqui. É mais um devaneio meu que aqui estou falando. Eu vou pedir para vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, assistam os vídeos recomendados aí nos cards e tchau, tchau.